Turning today to Paul's letter to E the eu me volto hoje à Galatians, carta de chapter Paulo aos 2 Gálatas, and verse capítulo 11. 2, versículo 11. Gálatas 2, 11. Que diz: E chegando Pedro a Antioquia da Síria, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E nesta manhã consideraremos o seguinte assunto: o colossal erro de um apóstolo. E isso falamos de maneira bem branda. O erro colossal de um apóstolo. Quando isto aconteceu? Cerca de 14 anos depois do dia de Pentecostes. Sim, o começo formal da Igreja do Novo Testamento, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E não muito depois haveria uma trágica queda da parte do apóstolo Pedro. Foi pouco depois do chamado Conselho de Jerusalém. Embora nós sejamos contra o termo que se tornou tão comum, o Concílio de Jerusalém, não havia um concílio em Jerusalém, não houve um no senso de os apóstolos se encontrarem, ou da igreja se encontrar, para ter um concílio para decidir a natureza do evangelho. O que aconteceu em Jerusalém, nós dizemos em Atos, capítulo 15, não é um concílio e não é descrito assim. Foi apenas uma igreja local, a igreja da Antioquia, apelando à igreja de Jerusalém para que trouxessem à disciplina alguns dos membros que estavam errando naquela igreja de Jerusalém. Porque alguns daqueles membros de Jerusalém haviam saído de lá, alguns que nós chamávamos de judaizantes, eles eram hereges, eles eram judeus convertidos, ou talvez eles pensassem que eram convertidos, é improvável que eles fossem. No coração eles ainda eram judeus. Provavelmente parte dos fariseus antes, e eles ainda estavam promovendo a salvação por meio da observância das cerimônias judaicas. Você precisava ser circuncidado, precisava seguir as regras e as leis da comida e tudo aquilo que os rabis haviam adicionado às cerimônias originais dadas por Deus. E por meio dessas coisas eles diziam, vem a salvação. E eles estavam seguindo o apóstolo Paulo, e indo àquelas novas igrejas, pessoas que haviam sido salvas dos meios dos gentios, e dizendo, bom, nós somos pessoas importantes porque nós vimos da igreja mãe, nós vimos da igreja de Jerusalém, e nós vimos para dizer a vocês que Cristo não é o suficiente. Essa ideia de que vocês podem ter aceitação da parte de Deus por confiar em Cristo, por meio de confiar no sangue dele, isso não é o suficiente, eles diziam. Você precisa ser circuncidado e guardar a lei judaica, eles diziam. Isso é importante. Você pode ficar com o seu Cristo se quiser, mas é preciso que você tenha a lei judaica. Mas isso era heresia. Isso era uma tentativa de fazer as obras serem mais importantes do que a graça. E é claro que não há obras no fato de nós sermos aceitos por Deus. Não, a salvação tem de ser gratuita, precisa ser pela graça, imerecida, algo que não é obtido por esforço. É preciso então nos achegarmos a Cristo e confiar que Ele sofreu e morreu pelo nosso pecado. Bom, aqueles hereges estavam negando o Evangelho e estavam causando muitos problemas. Este então era o pano de fundo. Mas não muito depois de a igreja ter apelado a Jerusalém para que disciplinasse aqueles membros hereges, algo dessa linha, naquele encontro, Pedro e João, nós lemos aqui no versículo 9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Eles concordaram inteiramente com eles aprovaram a atitude deles.
E não muito depois disso, Pedro parece ter recuado nisso. Então eu leio a partir do versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam naquela ocasião, e Pedro foi visitá-los, eu, Paulo, lhes resisti na cara, porque era repreensível. Ele era repreensível naquela questão. Foi algo sério. Ele havia feito algo que completamente se opunha ao Evangelho. E nós pensamos, mas Pedro mesmo, ele estava agindo de maneira a comprometer e ameaçar e opor-se ao Evangelho? Coloquemos assim, o nosso amado Pedro, ele tinha os seus defeitos. A Bíblia é muito clara acerca disso. Mas ele havia negado a Cristo. E durante o julgamento de Cristo, ele estava na casa do sumo sacerdote. Ele havia sido levado lá pelo apóstolo João, que tinha algumas conexões ali no local. E de repente, uma empregada, uma funcionária, vocês sabem a narrativa, disse assim: ele é um dos discípulos desse chamado Messias. E Pedro negou. E outra vez ele foi perguntado, e outra vez ele foi desafiado, e 3 vezes, em temor, ele negou o Senhor. Então, seus olhos cruzaram com os olhos de Cristo, e Cristo olhou para ele, e o coração de Pedro se rasgou, e ele saiu daquele lugar, e ele chorou amargamente. Aquele rude pescador simplesmente desmoronou diante do seu pecado e de sua negação do Senhor. E ele se recuperou daquilo, de certa forma, mas depois da ressurreição, o Senhor Jesus, na maior de suas aparições aos 11 discípulos, então disse a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor repetiu a pergunta, e repetiu uma terceira vez. Que desafio! Pedro, que havia, por assim dizer, se recuperado da sua negação, ele se lembrou de todo aquele episódio outra vez, quando Cristo fez essa pergunta. Mas o arrependimento dele fora genuíno e completo. E ele se tornou o mais ousado dos discípulos, aquele que Deus selecionou para estar ali no dia de Pentecostes e dar aquele grande sermão, não importando o custo, aquele que esteve então preparado para ser preso, posto na prisão, e nós lemos tudo isso nos primeiros capítulos do livro de Atos. Aquele que fora perseguido, ele que ficava firme. E ainda assim, nesse momento aqui, de maneira bem fora do comum, aqui Pedro, quando ele chegou a Antioquia, ele precisou ser repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo e confrontado por ele, porque aquela fora uma falha muito séria. Versículo 12. Porque antes que alguns viessem, logo, um pouco antes dos judaizantes aparecerem na cidade de Antioquia, então, Pedro, ele comia com os gentios. Ele se assentava junto com os gentios nos banquetes, nas refeições daquela igreja. E a maioria dos membros daquela igreja era de gentios. E ele se assentava com eles para comer, dizendo: nós somos um e somos todos justificados apenas pela fé. Eu não mais me importo com a lei cerimonial dos judeus. Já havia passado, Cristo havia cumprido aquela lei. Então isso estava claro na mente dele. Mas, de repente, apareceram aqueles visitantes judeus. E a aparição deles parece que aconteceu naquela festa de comunhão deles. Quem eram aqueles que haviam chegado para comungar com eles? E eles disseram: nós somos da parte de Tiago.
É claro que eles não eram da parte de Tiago. Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele era o pastor da igreja de Jerusalém, mas ele nunca havia enviado aqueles judaizantes. Eles usaram credenciais falsas. Eles disseram, nós somos de Tiago, da parte de Tiago. Não, eles eram judaizantes. E eles se recusavam, eles não iriam comer naquele lugar com gentios, porque eles estavam ali. Eles diziam assim, esses gentios não são de fato aceitos por Deus, portanto nós não podemos comer com eles. Os homens ali não haviam sido circuncidados, eles não haviam se tornado como os judeus, eles não seguiam as leis cerimoniais dos judeus, e eles diziam, portanto nós vamos comer aqui, e não com os gentios, porque eles estão errados, e eles não têm, os gentios, reconciliação com Deus, eles teriam dito. Esses eram os hereges judaizantes. Mas e o que Pedro fez? Extraordinariamente, quando Pedro viu isso, ele se levantou, saiu do meio dos gentios, ele foi até o outro lado do salão e ele se ajuntou com os judaizantes e se assentou para comer com eles. Impressionante! E ele fez como os judaizantes gostariam que ele tivesse feito. Os que negavam o caminho da salvação apenas pela graça por meio de Cristo. Foi algo chocante. E não é de imaginar que isso merecia, então, uma repreensão pública por parte do apóstolo Paulo. E está registrado aqui. Vejam como a Bíblia é fiel. Até mesmo os heróis da Bíblia, os erros deles, as tolices deles, os pecados deles são fielmente narrados nas escrituras. Se a Bíblia fosse uma composição feita, inventada por homens, uma fraude religiosa, composta pelos discípulos, por exemplo, para criar uma nova religião no nome de Cristo, como dizem os liberais teológicos, por exemplo, e como os ateístas também afirmam, será que nós veríamos um registro como esse na Bíblia? O pecado de Pedro exposto nas páginas da Escritura. Isso é apenas uma digressão. Essa é a palavra autêntica e inspirada do Deus vivo. Então, Pedro ali vacilou e o apóstolo Paulo, então, o repreendeu. Agora, essa repreensão do apóstolo Paulo, ela é mostrada para nós em algumas afirmações e uma observação, e é algo bem elaborado. O apóstolo Paulo não simplesmente disse assim, Pedro, você está errado. Não, ele apresentou 6 argumentos, ou 6 repreensões, em ordem, quando vemos aqui e analisamos a passagem. É algo impressionante. E eu tenho certeza de que Pedro, assim como após ter negado o Senhor Jesus pela segunda vez, ter negado o Senhor Jesus, então, de novo, ele teria chorado, então, pela segunda vez. Não está aqui no texto, mas nós vemos que ele ficou firme pelo Senhor Jesus em todo tipo de tribulação e no final entregou a sua vida em um martírio corajoso, como o Senhor Jesus disse que ele faria em uma de suas aparições durante a ressurreição. Pedro ficaria firme até o fim. Mas nós precisamos aqui aprender da queda de Pedro, as lições que ela nos ensina. E lembrem-se disso, o diabo nunca triunfa tanto quanto quando ele consegue fazer com que um crente retorne a algum dos seus pecados de antes da conversão, ou um pecado antigo. O diabo, com o seu ódio cético que ele tem para com todos os crentes, esse é o triunfo maior dele, nos levar de volta para onde antes havíamos estado e nos fazer de novo cometer aquele antigo pecado. E isso foi exatamente o que aconteceu com Pedro. O temor e a covardia se apossaram dele. Ele então deu ouvido aos judaizantes e pecou contra o Senhor.
E nós? Será que você, antes da conversão, era uma pessoa um tanto relaxada ao ponto de ser descuidada? Você fazia as coisas da vida de maneira frívola. Talvez essa fosse a sua fraqueza, talvez não. Mas suponha que esse tenha sido o seu pecado. Você pode ter certeza que o diabo vai tentar trazer essa frivolidade de volta para a sua vida, para que se você torne descuidado com os seus devocionais diários e pule a leitura da Bíblia, ou diminua ela por 30 segundos apenas, ou o seu tempo de oração com o Senhor todos os dias, ou o seu louvor, quando você está buscando todas as suas petições da parte de Deus. Frivolidade, vivendo relaxadamente, não tendo ordem, não tendo prioridade, não salvaguardando as coisas que são preciosas. Tenha certeza de que o plano de Satanás é te levar de volta aonde você estava, porque se Satanás conseguir fazer isso, ele pode fazer a sua vida espiritual naufragar e te tornar então em um hipócrita e em alguém que é uma espécie de desviado. Então tenha cuidado. Às vezes você precisa se perguntar: como eu era antes da conversão? Será que eu ainda estou conquistando aquele pecado? Ou será que eu me deixei voltar àquele pecado? Algumas pessoas eram, por exemplo, muito impacientes e tinham explosões de raiva, rabugentas, irritáveis e orgulhosas desse comportamento. Somente a opinião dessas pessoas valia. Será que o diabo está vagarosamente te arrastando de volta para isso? Em casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos ou até mesmo no seu trabalho? Será que está tudo voltando? O velho eu. Será? É isso que ele tenta fazer com todos nós. Este é um triunfo final de Satanás sendo cético, te levar de volta de onde você veio, fazendo com que você leve o seu testemunho à ruína. Você perde o seu autocontrole e tudo mais. E então, talvez o seu erro fosse o amor a uma vida tranquila. Algumas pessoas são por natureza ocupadas. Algumas pessoas são por natureza preguiçosas. Será que esse é o seu problema? Você pode ter certeza de que o diabo vai tentar te levar àquele estado antes, de maneira que você vai se tornar aquele que nunca participa de nenhum ministério para o Senhor Jesus, nunca está disponível para fazer nada na igreja que os outros membros estão fazendo. Ele vai te levar de volta àquele ponto, a uma vida relaxada, ao amor a uma vida relaxada, e depois o orgulho e o amor próprio. Será que este era o seu problema antes da conversão, que você só pensava sobre si mesmo? E você, então, se mimava e pensava bem de si mesmo? E tinha apenas aspirações na vida que seriam para o seu crédito e para a sua glória e para o louvor para a sua vida? Você pode ter certeza de que o diabo vai tentar trazer isso de volta, para que você volte a ser aquilo que você era. É isso que aconteceu com Pedro. Um grande triunfo para Satanás. E no fim das contas, isso vai desacreditar o Evangelho. Ou talvez o seu pecado fosse a cobiça, a avareza. Ele vai tentar trazer isso de volta para a sua vida. Eu vi isso nos anos da minha vida. Eu lembro quando eu era jovem, eu era membro de uma igreja. E houve um incidente naquela igreja que me chocou. Havia um presbítero naquela igreja que ganhava bem. Ele tinha um bom salário. E de repente um dia ele decidiu comprar um carro muito bom. Um carro excepcional. Ora, essa história aconteceu há mais de 60 anos atrás. Mas era um carro da época, o melhor. Um dos melhores, um dos carros luxuosos da época. E ele chegou com esse carro na igreja. Vejam só, a velha cobiça dos anos de antes dele ter se convertido parecia ter voltado. E isso causou um dano terrível na igreja. Sabe por quê? Porque de repente outros carrões começaram a aparecer na igreja.
E em pouco tempo havia cerca de 6 pessoas com carrões e depois uma dúzia de pessoas. Veja só como a consciência das pessoas e os padrões de humildade para o Senhor foram danificados por aquele mau exemplo daquele presbítero da igreja. Então aquele presbítero foi responsável diante de Deus não apenas pela queda dele, mas pela queda de outros. Cobiça, avareza. E o diabo vai tentar trazer isso de volta, se ele puder. E algumas vezes, tragicamente, coisas impuras, imagens impuras, pensamentos de traição. Se esse era o seu problema antes da conversão, você pode ter certeza de que o diabo, no seu ceticismo, vai tentar trazer isso de volta para a sua vida. Então, amigos, sempre... Vejam, isso é uma lição pessoal da queda de Pedro. Sempre vigiem, revisem, examinem-se a si mesmos. Faça a pergunta: será que os meus antigos pecados estão voltando? Ore contra isso, contra essas coisas. Odeie esses pecados e tome providências para ser cuidadoso. Não se coloque no caminho desses pecados. Conscientemente, rejeite esses pecados e Deus vai te ajudar a fazer isso. Não deixe que os antigos pecados voltem, amigos. Mas analisemos a repreensão que o apóstolo Paulo deu. A primeira nós vemos no versículo 12. Mas aqui não é estruturado como uma repreensão, mas, ao meu ver, de fato, foi a primeira repreensão que está aqui de alguma forma enterrada na narrativa do apóstolo Paulo. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo-os, que eram da circuncisão. Ele os temia. Agora, esse era um medo infiel, um medo por falta de fé, tendo medo do que eles diriam de Pedro quando voltassem para Jerusalém. Ele teve medo da avalanche de criticismos e calúnias. Ele teve medo da campanha terrível que eles fariam contra ele. E ele então perdeu a sua confiança em Deus, dizendo... Ele deveria ter dito: eu preciso ficar firme pela verdade, eu preciso ser resoluto, não devo negar a justificação pela fé, por causa do medo dele. E eu creio que Paulo disse a Pedro: Pedro, você perdeu sua fé, você está com medo, e porque você teve medo, você sentiu medo de que a sua reputação seria manchada, tendo medo por amor de si mesmo, você pecou contra o Senhor Deus. Eu creio que essa seja a primeira repreensão. Mas a segunda eu vejo no versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, quase que podemos ouvir Paulo dizendo, de todos, vejam só, o próprio Barnabé também se deixou levar, foi carregado pela sua dissimulação. As traduções modernas traduzem como hipocrisia, mas literalmente no grego, o literal significado de hipocrisia no grego é fazer ali um papel, como o papel de um personagem em uma peça de teatro. Ele ali fez um papel, e porque ele teve medo, ele fingiu estar do lado dos judaizantes. Ele não estava do lado deles, mas ele fingiu. Ele ali literalmente bancou o hipócrita. E até mesmo Barnabé acabou sendo pego por essa armadilha. Então, a segunda repreensão de Paulo, creio eu, foi o seguinte: veja o exemplo que vocês deram. Vejam como o seu exemplo destruiu ou causou um naufrágio na fé de outras pessoas por causa de sua atitude tola e infiel em concordar com os hereges, identificando-se com eles. E o versículo 14 continua.
além do exemplo. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, no grego aqui a ideia é essa, é de maneira reta, conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Então, essa terceira repreensão é que ele havia se tornado um hipócrita. De certa forma, ele ensinava aos gentios que a salvação era pela fé apenas, tanto para os judeus como os gentios, e depois, com a sua atitude, ele estava ensinando que os hereges estavam fazendo a coisa certa, dizendo que eles precisavam da lei, dizendo que ele estava, então, agora se comportando hipocriticamente. E agora o versículo 15. O evangelho então foi destruído. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Isso é Pedro, Paulo, judeus verdadeiramente convertidos, não judaizantes. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. É isso que ele diz. Ele diz, nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E o significado dessa repreensão é, você, Pedro, contradisse o evangelho. Nós ensinamos a justificação pela fé em Cristo apenas. E aqui você está, então, fazendo exatamente o oposto quando você se senta para comer com judaizantes e não se mistura com os gentios. Ele diz, Pedro, aqui você está entrando em contradição com o evangelho. E há então uma repreensão muito interessante então no versículo 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Isso é, ministro aqui, distribuidor de pecado? De maneira nenhuma. E creio eu que o significado do versículo 17 é o seguinte: se nós em nossos corações cremos na justificação pela fé, somente pela fé, e ainda assim nós estejamos dizendo ao mesmo tempo que é preciso então seguir a lei dos judeus, a lei cerimonial dos judeus, então será que nós não estamos fazendo com que Cristo seja um proclamador de pecados? Porque o ensino de Cristo era exatamente o contrário. Ele diz, não é o que entra na boca que contamina, mas aquilo que sai do coração de um homem e saindo da boca que vem do coração. Isso é, aquelas leis das comidas não eram nada. A lei cerimonial dos judeus havia sido encerrada. Ela nunca havia sido o meio de uma pessoa ser salva. Elas eram apenas auxílios visuais, recursos visuais para a salvação. Mas os judeus, de maneira errada, fizeram com que a lei cerimonial se tornasse um ritual que, se você o seguisse, te faria ir para o céu. Não. Agora, se nós cremos na justificação pela fé, e ainda assim, ao mesmo tempo, nós aceitamos que a lei dos judeus é necessária, então nós estamos dizendo que Cristo está pregando o pecado, porque a mensagem de Cristo era, não, nada de lei judaica para salvação, e sim a fé. Essa era a mensagem de Cristo em suas pregações. Quando ele disse, então, não é aquilo que entra na boca de alguém que polui alguém, que contamina. As leis cerimoniais de comidas não são nada. E aí ele disse, se nós dissermos isso, nós estamos falando que Cristo está pregando pecados. Se nós, então, olharmos para ambas as direções. Essa, então, é uma repreensão poderosa. E há uma outra repreensão no versículo 18. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. É como se Paulo estivesse dizendo,
Pedro, se você agora começar a proclamar as coisas que antes você havia repudiado, porque antes você dizia, não há meio de ser salvo pela fé, observando a lei judaica. Mas se agora, Pedro, você começa a proclamar isso de novo, então, dizendo que agora você vai se sentar com os judaizantes, então, Pedro, você está se fazendo um transgressor. O grego literalmente diz um oponente, alguém que se opõe, alguém que é contra. É como se Paulo dissesse, você está se tornando e se fazendo alguém alguém que é contra a lei. Por quê? Porque o propósito da lei é te mostrar que você é um pecador. A lei não pode salvar-te, mas pode mostrar que você é um pecador. Os 10 mandamentos, por exemplo, eles nos mostram que nós somos pecadores, que nós quebramos os padrões santos de Deus, mas não vão nos salvar porque não é possível guardar esses mandamentos. Os mandamentos podem te deixar no ponto, te levar ao ponto onde você vê a sua necessidade de salvação, mas eles não têm o poder de salvar você. Somente o sacrifício expiatório de Cristo, morrendo, sofrendo e morrendo no seu lugar pelos seus pecados. Só isso cancela o seu pecado e a sua culpa e te salva. Então, o significado deste versículo é o seguinte: se eu tornar a edificar, se eu construir de novo um prédio, e esse prédio é a lei, eu estou me fazendo um transgressor da lei. Eu neguei o propósito da lei e eu dei a ele, então, um propósito salvífico, que ela não tem, que a lei não tem, mas eu então o terei negado. E eu, com certeza, terei negado o Evangelho. Pedro, você é um transgressor. A última repreensão, então, vem no último versículo do capítulo. Então, ele diz, não aniquilo a graça de Deus. Isso é, não faço com que a graça de Deus seja sem valor. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É como se Cristo tivesse morrido para nada. É isso que você está dizendo, Pedro. Se você, Pedro, disser que a lei é importante para a salvação e que você precisa das cerimônias dos judeus para ser salvo, então Cristo morreu para nada. Porque, no fim das contas, você está dizendo que a salvação vem pela lei. Esses aqui são como tiros de pistola. Uma repreensão após a outra. Uma repreensão após a outra. E é isso, essas afirmações que teriam levado Pedro, imagino eu, às lágrimas e ao reconhecimento daquilo que ele fez. E ele nunca o fez de novo. No tanto que a Escritura nos mostra, por toda a vida dele, ele nunca mais repetiu isso. E ele morreu como um mártir. Agora, no século XVIII, quando o grande despertamento começou aqui na Inglaterra, 1739, não muito longe daqui, no gramado de Kennington, com a pregação de George Whitefield, havia milhares e milhares de pessoas se convertendo. Por toda a terra deste país, havia muitas igrejas se formando então, muitas reuniões de cristãos. E muitas delas, não todas elas, chegavam nessa passagem e diziam assim: se você cometer um grande pecado, você precisa ser reprovado diante de toda a igreja. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, diziam eles, repreendeu Pedro na presença de todos. Foi um pecado tão grande porque o evangelho havia sido negado. E naquelas circunstâncias, era então um pecado público que precisava então de uma repreensão pública. Alguns desses grupos de crentes, então, eles eram verdadeiros cristãos e tinham boas intenções, mas nós cremos que eles foram muito longe. Quase que qualquer pecado eles pediam que você o confessasse diante de toda a igreja, na assembleia da igreja, você recebia uma repreensão formal. Bom, a maioria das igrejas bíblicas não vão tão longe assim. Elas dizem,
Este caso aqui foi uma exceção. Essa foi uma negação pública do evangelho por um apóstolo. Pensem, por um apóstolo. Isso não é necessariamente uma regra para todos os crentes. Nós confessamos o nosso pecado ao Senhor e nós não esperamos que você venha e faça uma confissão pública se você tiver sido genuíno, então, no seu arrependimento. Mas eu menciono isso de passagem, porque essa repreensão foi tão chocante, porque que levou então a épocas onde crentes aplicavam isso para todo tipo de pecado. Isso nos mostra como eles levavam a sério a questão do pecado na época do grande avivamento, no século XVIII. Mas Pedro foi restaurado. Agora, estamos quase no fim e deixe-me dar um exemplo aqui de como esse tipo de situação pode acontecer hoje em dia. Acontece hoje em dia, por exemplo, no movimento ecumênico. Isso é, um movimento promovido por igrejas em geral. Mas não muitas igrejas bíblicas, igrejas liberais, igrejas católicas, as altas igrejas do alto anglicanismo, e igrejas metodistas e igrejas da União Batista Britânica, elas estão todas promovendo o movimento ecumênico. E a ideia deles é, nós somos todos cristãos, não importa o que a gente acredite. Talvez, eles dizem, nós não acreditemos no Calvário, nós não cremos em uma Bíblia que é inerrante, não cremos na necessidade de salvação, pode ser que nós não creiamos na necessidade de nascer de novo, como diz em João, capítulo 3, quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos. Eles podem até não crer em nenhuma dessas coisas, a morte expiatória de Cristo em especial, mas eles dizem assim, nós precisamos reconhecer que todos nós somos cristãos e precisamos nos levar a uma união total, se pudermos, e considerarmos uns aos outros como irmãos e irmãos. Isso é exatamente o que Pedro tentou fazer aqui, quando ele saiu do meio da mesa dos gentios, atravessou o salão e foi se sentar com os hereges. Então, foi uma negação do evangelho e foi associar-se com heresia. E ele precisou então receber essa grande série de repreensões. Bom, agora, isso aconteceria hoje em dia se nós, como igreja, nos juntássemos com igrejas que negam a verdade do evangelho. Nós estaríamos cometendo esse tipo de pecado, ou até pior. E, infelizmente, algumas pessoas que se descrevem como crentes bíblicos cometem este pecado e ficam nessas denominações que são governadas por hereges e onde a maioria dos pregadores é herege. E essas igrejas ficam associadas com essas organizações, sustentam e ajudam essas organizações a pagar suas contas e assim por diante. No ano de 1977, me desculpem, amigos, por mencionar isso. Eu já estou idoso agora e talvez para vocês seja história antiga, mas eu me lembro quando isso aconteceu. No ano de 1977, os evangélicos da igreja anglicana, isso é, membros do clero da igreja anglicana que diziam ser evangélicos, eles afirmavam crer na conversão, no sangue derramado de Cristo, falavam que criam na inerrância da Escritura. Eles se reuniram juntos em uma grande conferência que aconteceu na Universidade de Nottingham e foi chamada-se a Conferência de Nottingham. E o líder da conferência foi o finado John Stott, que era pastor da igreja de All Souls no centro de Londres. E eles fizeram uma declaração que foi chamada de a Declaração de Nottingham. A conferência aconteceu por alguns dias, eles discutiram de maneira vera séria vários assuntos e eles fizeram uma declaração bem longa, cerca de 70, 80 páginas, um livreto bem grosso. E nessa declaração de Nottingham, sabe-se, eles disseram assim: essas são as coisas em que nós cremos.
E eles não afirmaram entre essas coisas que a Bíblia fosse inerrante, por exemplo, e que ela fosse sem erro. Porque muitas daquelas pessoas naquela conferência que se afirmavam ser evangélicos não concordavam com isso. Eles não acreditavam que a Bíblia era inspirada. E estes eram aqueles que afirmavam ser crentes bíblicos. Imagine o resto, então, do resto dos membros do clero que não foram naquela conferência em Nottingham. E na declaração de Nottingham, eles também falaram assim: há muitas teorias acerca da expiação de Cristo. Existe essa, aquela outra, e há também aquela da reforma, que na verdade é a visão bíblica, que Cristo morreu por pecadores e levou o castigo dos pecadores. Bem, disseram eles na declaração de Nottingham, da conferência, eles disseram assim: não importa em qual dessas teorias você crê, você pode escolher. Isso é terrível. E foi só piorando. A declaração de Nottingham, o líder da conferência, John Stott, um homem famoso que se diz evangélico, eles disseram assim na declaração de Nottingham: nós cremos em uma união com a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma união com a Igreja Católica Apostólica Romana que não crê no Evangelho da maneira entendida pelos evangélicos. Eles disseram: nós cremos que todo católico romano que está sendo praticante na sua igreja é de fato um verdadeiro cristão. Chocante! Um vacilo chocante! Algo terrível. E eu só lhes estou dizendo isso para mostrar que isso pode acontecer nos nossos dias. E isso, na minha mente, é pior do que aquilo que aconteceu com Pedro quando ele foi comer com os hereges. Eles estavam, então, firmemente afirmando os erros da igreja anglicana. Não podemos fazer isso, amigos. Isso mancha o evangelho. Isso faz com que o evangelho seja simplesmente uma confusão. Nós precisamos manter a mensagem do evangelho clara, distinta, e não podemos reconhecer como cristãos aqueles que não creem nessa mensagem do evangelho. O nosso dever é ganhar essas pessoas para Cristo e não dizer para elas que elas são salvas ou reconhecê-las como salvos quando elas estão em erro. E elas são pessoas incrédulas diante de Deus. E elas estão eternamente perdidas. Que coisa cruel e absurda de se fazer, dizer: eu abraço, eu recebo vocês como outros cristãos. Pensem, por exemplo, no arcebispo de Canterbury, que negou tantas coisas. E ele agora está fazendo uma bagunça com as questões de sexualidade, e você diz: arcebispo de Canterbury, eu te recebo agora. Não! Nós precisamos dizer para ele: a sua alma está totalmente perdida. Nós precisamos ficar firmes por Cristo e pelo Evangelho. E quando nós não vacilamos, o Espírito Santo fica conosco e ele nos usa em todo o seu poder. Então, temos aqui duas aplicações amplas nesta passagem, nesta manhã. Temos a aplicação pessoal: não deixe que os pecados antigos retornem à sua vida. E a aplicação eclesiástica, a aplicação para a igreja: nunca, então, afrouxe os padrões da mensagem do Evangelho. Amigos, que o Senhor Deus esteja conosco nessas coisas.